professor de Física Newton, resolvendo o simulado Enem MRU e MRUV Física, resolvendo as questões 7, 8, 9 e 10 do simulado 1. Questão 9, UERJ de 2012. Galileu Galilei, estudando a queda dos corpos no vácuo, a partir do repouso, observou que as distâncias percorridas a cada segundo de queda correspondem a uma sequência múltipla dos primeiros números ímpares, como mostra o gráfico a seguir. Determine a distância total percorrida após 4 segundos de queda de um dado corpo. Em seguida, calcule a velocidade desse corpo em t igual a 4 segundos. Beleza, então essa daqui é o nosso gráfico. Então ele está repartido, né? Então aqui nós temos em 1 segundo, são os dados do problema. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial é 0, e o tempo que a gente quer é 4 segundos, né? Beleza, então olhando esse gráfico aqui, o tempo total é 4 segundos. Então no primeiro segundo, ele percorre 5 metros. No segundo segundo, 15 metros. No terceiro segundo, 25 metros. E no quarto segundo, 35 metros. Então ele quer a distância total. Então é só somar. 5 mais 15 mais 25 mais 35, que vai dar 80 metros. Ok? Então essa é a distância total percorrida. Então em cada segundo ele percorre uma certa distância. O movimento é acelerado. Ó, queda dos corpos a partir do repouso, velocidade inicial é 0. Tá, tem outra forma de calcular também. Então veja bem, aqui você vê que é a letra A ou a letra D. Tá? A letra B e C estão excluídas. Letra A ou letra D. Outra forma é usando essas formulinhas aqui. Função horária, função velocidade, equação de Torricelli. Ele dá o tempo. Né? Então, eu posso eliminar essas duas aqui. Ó, porque sabendo o tempo, eu calculo o valor do y. Aqui, ó, o tempo é 4 segundos. Substituo no lugar do t o 4 e o g é 10. Né? O g é 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, y é igual a 5t ao quadrado, porque 10 dividido por 2 dá 5. Né? O g vale 10. Então agora é só substituir o valor do t. t vale 4, 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80. Então essa aqui é uma maneira alternativa de calcular a distância percorrida. Ok, então agora vamos calcular a velocidade. Então, os dados do problema, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, v0 igual a 0, tempo igual a 4 segundos. A velocidade não sabemos. De novo, temos as nossas formulinhas. Queremos calcular a velocidade sabendo o tempo, então só pode ser essa daqui. Né? V de velocidade. Okay. Então é só multiplicar. Ó, v igual a g vezes t. O g vale 10. 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Resposta, letra D. Questão 32, UERJ de 2015, primeiro exame. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do repouso, e exclusivamente sob a ação da força da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo, aproximadamente igual a. Ok, então do que ele está tratando? Olha só. Primeiro, aqui ele está supondo que nesse momento ela esteja em repouso e que esteja exclusivamente sob a força da gravidade. Ou seja, não há força de resistência do ar, como está indicado aqui. Ó. Força de resistência do ar, né, de atrito, são desprezíveis, iguais a 0. Né? Então, nessa situação que ela está de bico para baixo, o movimento vai ser de queda livre. Né? Porque apenas o peso atua. Ela percorreu 20 metros, beleza. Então g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ela parte do repouso, a altura é 20 metros, então ele dá a altura e pede a velocidade. Né? Então vamos lá. Ó, os dados do problema, o y é igual a 20 metros, porque é vertical, né? Distância vertical, o g é igual a 10 e o v0 é 0. Para baixo é positivo. Então vai ficar assim, ó. Essas são as nossas opções da queda livre. Né? Essas duas dependem do tempo. Só que aqui no caso, ó, ele dá o tempo? Não. Ele dá a distância. Ele dá o y. Então essas duas estão fora. Vou usar a equação de Torricelli. Então vai ficar assim.
V ao quadrado igual a 2GY, G é 10, 2 vezes G, 2 vezes 10 vezes 20 dá 400. Raiz quadrada de 420 metros por segundo. Resposta letra A. Questão 100. Em seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A. O corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. O colega B. Eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos 2 corpos em queda nessa discussão é o A. Nós temos aqui uma folha de papel. Em preto nós temos o peso, em vermelho a força de resistência do ar. Amassei uma outra folha de papel idêntica à primeira e coloquei ao lado aqui. Bom, em preto nós temos a força-peso, em vermelho a força de resistência do ar. Vocês podem ter observado, vou voltar aqui um momento, que a bolinha chegou primeiro do que a folha de papel, né? E vocês podem perceber também que a força de resistência do ar é maior, tá vendo? O tamanho dela é maior na folha do que na bolinha de papel. Então, como eles possuem a mesma massa, a massa não foi importante para resolver esse problema, né? O formato, sim. Ok. Agora vamos ver a situação que não tem ar no vácuo. Os 2 caem ao mesmo tempo. Tá? Muito bem. Então vamos analisar as respostas aqui. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento em queda nessa discussão é o peso dos corpos. Bom, não é porque eles têm a mesma massa. Essa folha embolada, antes foi uma folha parecida com essa. Imagina 2 folhas de papel sulfite. Eu amasso uma, elas têm a mesma massa, então não foi isso. A resistência do ar, sim, né? Você vê que aqui tem ar, aqui não tem. Então no vácuo elas caem juntas, na resistência do ar tem uma diferença. A massa dos corpos não, porque elas têm a mesma massa, são 2 folhas idênticas, uma amassada e a outra não. A densidade dos corpos também não, porque as 2 folhas de papel têm a mesma densidade. A aceleração da gravidade também não foi importante nesse sentido. Então, a resposta só pode ser a letra B. Questão 133. No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizons atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta anão Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora na Terra é. Então precisamos calcular o tempo decorrido. Ok, vamos às nossas informações. Eu tenho a sonda, ela emitiu um sinal, né, de rádio até uma antena na Terra e se encontra a 5 bilhões de quilômetros. Pode ver que tem 9 zeros aqui. Ok. Podemos escrever 5 bilhões de quilômetros dessa forma aqui, ou então escrever dessa outra forma, que aqui são 9 zeros, né? Isso aqui dificulta muito o cálculo. Essa outra forma aqui chama-se notação científica, outra forma de expressar matematicamente esse número. Então, é 10 a nona, porque aqui tem 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros.
10 à nona é 1 bilhão, vezes 5, 5 bilhões. Ok. A velocidade do raio, da radiação eletromagnética, da onda eletromagnética, é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Perceba que a unidade aqui é metro, e aqui está em quilômetro, então precisamos converter de quilômetros para metros. Como é que é feita a conversão? Eu multiplico por 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. 1 quilômetro possui 1000 metros. Então, quando eu multiplico 10 ao cubo por 10 à nona, você vê que eles possuem a mesma base. A base é 10. Nessa condição, você soma os expoentes. 9 mais 13 vai dar 12. Então, em metros, essa distância é de 5 vezes 10 a 12 metros. Eu tenho a distância e tenho a velocidade da luz no vácuo. Como eu calculo o tempo? Bom, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso aqui é um macetezinho, né? Se eu quero calcular a distância, eu multiplico a velocidade média pelo tempo. Se eu quero calcular o tempo, eu tenho que dividir a distância pela velocidade média. Então, vamos lá. Distância pela velocidade média. Lembrando que a velocidade média agora ela é igual a c, que é a própria velocidade da luz, né? Então, no lugar de Vm, eu vou colocar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, calculando o tempo decorrido. Aqui em cima eu coloco 5 vezes 10 a 12, que é a distância, está em metros. E 3 vezes 10 à oitava, que corresponde à velocidade da luz. Vou fazer a divisão. Como é que eu faço a divisão? Eu divido 5 por 3. 5 dividido por 3 dá 1,66666, uma dízima. E a divisão entre essas bases aqui, é feita da seguinte forma. Mesma base, eu subtraio os expoentes. 12 menos 8 dá 4. Então fica 1,7 vezes 10 a 4. Mas por que é 1,7? Porque 1,6666 você pode aproximar para 1,7. Então a resposta é letra D. Muito obrigado.